Vamos lá. Como sempre, tenho aqui mais perguntas do que eu poderia responder. Tem 12 páginas de pergunta aqui em letra pequena. 13 páginas. Bom, Matheus Anetti, é o seguinte, a aula de hoje está incrível, obrigado. Gostaria de saber, além da influência do marxismo cultural, quais outros fatores o seu julgo terem colaborado para a decadência intelectual brasileira? Bom, um fator fundamental foi o Concílio Vaticano II, com a confusão que criou na igreja, consequente desorientação, né, e o ingresso de dezenas de igrejas evangélicas, das quais 80% são de pessoas despreparadas, improvisadas aqui em seminários evangélicos dos Estados Unidos, do dia para a noite, dá lá meia dúzia de liçãozinha pro cara, o cara chega no Brasil dizendo besteiras evangélicas e pronto, acabou. Né? Esse pessoal não tem condição de ser pastor de coisa nenhuma, mas chega no Brasil e, dado o vácuo religioso, você ocupa um espaço e faz muito bem de ocupar, na verdade. Eu confesso que durante uma época da minha vida eu tinha mais saco para escutar pregação na igreja evangélica do que para escutar padre dizendo besteira de teologia da libertação na igreja católica. Né? No batismo da Leila eu tive que sair no meio do batismo para não bater no padre, tanta besteira. Daí eu ia lá no, sei lá, no R.R. Soares, ele falava menos besteira. Né? Bom, a R.R. Soares já tem algum preparo, mas tem muita gente que não tem mesmo, mas a maioria não tem mesmo. Né? Então tudo fabricado aqui nos Estados Unidos. Em segundo lugar, nós precisamos ver o seguinte: a história do Brasil foi feita por três entidades: a Igreja Católica, a Maçonaria e as Forças Armadas. De maneira que basta você, né, destruir uma delas e tudo cai. A Igreja Católica caiu com o Concílio Vaticano II. Isso é absolutamente inegável. Não é questão de você ser contra ou a favor do concílio. Fala, bom, eu não considero que eu tenho capacidade para ser contra ou a favor do concílio, mas observar suas consequências históricas não é tão difícil assim. Pelos frutos conhecereis. Não é isso? Bom, quando você vê o Papa Bergoglio, aí eu digo, bom, ele é a consequência última do Concílio Vaticano II. Né? Com relação às Forças Armadas, houve um imenso trabalho de penetração desse pessoal comunista nas academias militares desde os anos 70. Foi nisso que se especializou o famoso Quartinho de Moraes, essa é a área dele, na infiltração comunista nas Forças Armadas. A gente vê pelo estado que ficou, por exemplo, a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra virou um antro de pregação comunista mesmo. Parece que a Escola Superior de Guerra fechou, né? Nossa, podia fechar mesmo, aquilo estava muito ruim. Né? E a maçonaria, eu não sei o que se passa bem dentro da maçonaria, tá certo? Mas eu sei o seguinte: esse negócio de maçonaria é um perigo, por quê? O maçom, o que é que ele pensa? Ele sempre vai ser mais fiel aos irmãozinhos do que aquilo que ele pensa. Isso é batata. Né? Então ele pode odiar o outro politicamente, falar, não, mas esse aí é irmão, não pode mexer. E assim tudo termina em pizza. Esse aqui é o grande problema com a maçonaria. Quer dizer, eu não vou entrar nas discussões tradicionais de maçonaria e igreja católica, mesmo porque no Brasil elas se colocam de uma maneira diferente. Você sempre teve, desde o tempo da independência, tem uma imensa interpenetração das duas coisas. Né? E eu não vejo a maçonaria empreendendo grandes campanhas anticatólicas ou anticristãs no Brasil. Eu, de fato, não vejo. Em outros países, como a França, aconteceu. Né? O Brasil está cheio de católico maçom, né? Bispo maçom. Então isso virou uma geleia geral, como dizia o Bruno chamava ele de Décio Punhetário. De Décio Pinhetário. É a geleia geral. Mas este problema, vamos dizer, da lealdade maçônica aos irmãozinhos, isto é um problema, isto é um pepino. Pois sabe, a FHC é maçom, o Lula é maçom, acho que o Stedley também é, e o outro também é maçom, então não pode tocar. Se for o mesmo problema com o Fidel Castro. Fidel Castro tem um acordo com a maçonaria. Resultado, ninguém nunca mexeu nele. Então, falam mal, mas de longe, né, e realmente não fazem nada. E agora, esta coisa da abertura do comércio americano, isso é só para favorecer o regime existente, isso aí não tem a menor dúvida. O próprio Papa, que agora vai para Cuba, não vai querer receber os dissidentes. Então já sabemos de que lado ele está. Né? Se o Papa é maçom também não sei, mas agora, hoje em dia eu não duvido mais de nada, tudo pode acontecer. Né?
Então não vem dizer que não, o cara é anti-maçom. Fala, não sou anti-maçom de menor grau. Aliás, sempre disse, sem a maçonaria nada se fará de bom na política brasileira. Mas tem que sanear a Igreja Católica, as Forças Armadas e a maçonaria. Tem que chegar para vocês e falar, os maçons falam, vocês têm que parar com essa história de proteger os irmãozinhos, mesmo quando o cara está destruindo o país. Vocês não podem fazer isso. Né? Tem que parar com esse acordo, com essa pizza eterna, entendeu? E olha, essa lealdade também não é tanto assim. Vocês viram o que aconteceu na Romênia, que o grão-mestre da maçonaria dedou metade da maçonaria, foi todo mundo para cadeia. Isso eu vi. Eu estava lá, conheci o cara, entendeu? Bom, isso tudo, claro, eu desejei que existisse uma direita no Brasil. Eu lutei por isso, porque eu achei que era anormal haver um país inteiro de 200 milhões de habitantes que só tem uma corrente política. Isso é absurdo. Então, alguma direita tinha que existir e fiz o possível para abrir as portas para ela. Só que, quando abri a porta, entrou o quê? Um bando de oportunista, carreirista, idiota, panaca, metido, tá certo? Gente sem mérito nenhum, tá certo? Se você quiser, Kim, Catacoquinha, essa gente não vale nada. Essa pessoa não é para estar na vida pública. Né? Esse sujeito pode ser, no máximo, diretor de um grêmio estudantil de ginásio, de universidade não. E estão promovendo esta gente, meu Deus do céu. Né? Eu digo, em toda a chamada direita nacional, eu conheço só duas pessoas, que eu não vou dar o nome, que ouvem os meus conselhos e as coisas que elas fazem funcionam. Por que os meus conselhos? Porque não tem outro, gente. Se houvesse já um círculo de intelectuais para isso, era ele que tinha que ser ouvido e não eu. Mas só tem eu, essa que é a verdade. E eu estou tentando formar uma geração de intelectuais para que a gente possa ter um círculo desse tipo, sei lá, daqui 10 anos, 15 anos. Mas a política imediata está inteiramente na mão de oportunistas, idiotas, palhaços que passarão, assim, sabe, como a poeira que se levanta e some. Aliás, quanta gente já sumiu. Pensa bem, todo o pessoal começou a dar palpite por internet, não sei o quê. Quantos já foram totalmente esquecidos? Né? Desapareceram, como se fosse um nada, porque era um nada mesmo. Né? Então, esta coisa é muito séria, gente. Eu vejo que entre os meus alunos, nós já temos aí uns 5 ou 6 que estão capacitados para fazer essa análise de conjuntura, etc, etc. Mas qual a possibilidade que nós temos de nos reunir? Você vê, o pessoal da esquerda reunia, pelo menos quinzenalmente, grupos de trabalho do Foro de São Paulo em várias capitais latino-americanas. Ora na Havana, no México, ora em Buenos Aires. E tinha dinheiro para fazer isso. Né? Agora, o pessoal da direita não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro para fazer nada. Então, o que acontece? Acontece que a própria alta burguesia, que foi um dos sustentáculos do golpe de 64, hoje está maciçamente na esquerda. Está aí o Santander, o Banco Itaú, né? Família Setúbal. Né? Todo mundo aí fazendo uma festa. Né? E hoje, vamos dizer, hoje qual é a sede da chamada esquerda festiva? A esquerda festiva são os grandes bancos, meu Deus do céu. Então, esse fenômeno, que aliás é mundial, uma esquerda elitista contra uma direita populista. É o que sobrou. Tá certo? Mas, se você pensar bem, bom, os ricos estão todos do lado de lá. Aqui só temos os pobres. Vocês lembram aquele livro O Segredo do Capital? Aquele economista peruano? A primeira constatação dele é o seguinte: soma todo o dinheiro dos pobres, dá muito mais do que o dinheiro dos ricos. Existe um estudo sobre como o partido nazista se financiou. Então o pessoal imaginava que era dinheiro dos bancos, etc. Não. Contribuição do proletariado alemão. O pessoal comunista escondeu isso porque esse é o supremo escândalo. Eles achavam que tudo quanto era nacionalismo era antirrevolucionário. O Hitler descobriu que o nacionalismo era uma força revolucionária também e apostou nisso aí. Tá certo? Não, levando o nacionalismo até o suprassumo do racismo, né? E, de fato, a população trabalhadora alemã contribuiu e sustentou o partido nazista durante muitos anos. Isso quer dizer o seguinte: se você não tem apoio dos ricos, você não está lascado, desde que você organize a militância popular.
que eu dizia que era para fazer de 2013 2015? Organizar a militância popular. É isso que você tem que fazer. Você reúne um monte de gente na rua, daí você vai, pede endereço, telefone de cada um, marca reuniões, né? Faz reunião da sociedade de bairro. Tá? Pronto, aí você dissemina, quer dizer, cria a sua rede, no seio da sociedade. Em vez disso, esses dois moleques palhaços foram lá para Brasília para pedir intervenção dos políticos. É uma coisa, eu nunca vi isso na minha vida, gente. Você reunir 3 milhões de pessoas na rua e dizer, espera um pouquinho que eu vou até Brasília a pé e já volto. Né? Isso até como piada é absurdo. Até como piada é inaceitável. Né? Porque é muito inverossímil. Mas aconteceu. Né? Então, veja, segundo as pesquisas, o QI nacional médio caiu 30 pontos nas últimas décadas. Né? Então, é aquela pergunta que eu faço. Aqui tem um sujeito seguinte, ele está desempregado, né? O carro dele quebrou, o cachorro fugiu, a mulher foi embora com o vizinho, ele tem um monte de problema, e ademais ele está louco. Qual o problema você tem que consertar primeiro? Né? Você vai botar toda a vida dele em ordem para depois ele arrumar a cabeça dele? Não dá, meu filho. E é isso que estão tentando fazer no Brasil. E se você pega uma população, e sobretudo uma classe dominante que está totalmente enlouquecida, totalmente alienada da realidade, e quer que ela resolva os problemas, né? E acha, por exemplo, que uma eleição pode resolver o problema, ou que uma intervenção militar pode resolver o problema. Não tem outro jeito. A única ação que é viável e possível é você tentar criar as coisas, vamos dizer, desde a sua base, que é a vida intelectual, sem sombra de dúvida. Isso sempre foi assim e sempre será assim. Se você pegar, a Revolução Francesa foi antecedida por 70 anos de debates entre intelectuais. 70 anos, meu Deus do céu. A Revolução Russa, a mesma coisa. Veja, a agitação intelectual no meio revolucionário já está totalmente documentada nos livros, por exemplo, nos livros de Dostoiévski. Né? O pessoal passava a noite inteira lá bebendo chá e vodka e discutindo coisas. Podia ser coisa estratosférica, mas era a agitação das ideias. E no fim algumas se canalizam numa direção efetiva. Né? Veio quando apareceu o marxismo tinha uma concepção mais abrangente que os outros, engoliu todo mundo e fez a revolução.